Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol! Vamos nessa com o Campeonato Carioca 2024, metade da terceira rodada já disputada. Você vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, muito importante pra gente. Vamos nessa com os resultados da rodada até aqui. A rodada começou na quarta-feira, na tarde de quarta. O Nova Iguaçu venceu o Bangu por 3-2, num jogo que o time de Nova Iguaçu dominou amplamente as ações, chegou a meter 3-0. O Bangu foi crescer na reta final, mas foi um resultado bem controlado pelo time da Baixada Fluminense, 3-2 para cima do Bangu, que só perde até aqui 3 jogos e 3 derrotas, e o Nova Iguaçu é o líder, por enquanto, do campeonato, com essa vitória em cima do Bangu. A Portuguesa venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 no estádio Luso Brasileiro, jogo já da noite de quarta-feira, 1-0 em gol do Nenê Bonilha, gol marcado já no segundo tempo. O Sampaio Corrêa marcou bastante, mas a Portuguesa dominou as ações. E na grande surpresa, a primeira derrota de um grande no Campeonato Carioca e primeira vitória de um pequeno sobre um grande, o Boa Vista venceu o Botafogo por 1-0, um jogo de muita disposição do time de Saquarema, vencendo por 1-0 com o gol do zagueirão Sheldon ainda no primeiro tempo. O Botafogo pressionou bastante, criou diversas oportunidades, mas não conseguiu vazar o goleiro André Luiz. O Boa Vista, 6 pontos em 3 jogos, é um dos bons players aí do campeonato até aqui. A rodada de número 3 tem complemento em São Januário com o Vasco da Gama em Madureira, jogo das 9h30 da noite, fechando aí a rodada junto com o jogo no EUC Resende, de novo em Saquarema, 9h30 também, Audax contra Fluminense. E a rodada só vai ter o seu encerramento no dia 10 de fevereiro com o jogo entre Flamengo e Volta Redonda. Esse jogo foi adiado por solicitação do Rubro Negro, e o Volta Redonda aí só com 1 ponto no campeonato vai ter que desafiar o Rubro Negro. Então o Flamengo, ele vai terminar essa rodada fora do G4, ou pelo menos terminar esse meio de semana fora do G4, por não jogar, né? Nem terça, nem na quarta e nem na quinta-feira, só volta a atuar no fim de semana. Vamos para a classificação geral, portanto, que aponta a liderança do Nova Iguaçu com 7 pontos em 3 jogos, um dos invictos aí do Cariocão até aqui, e uma boa surpresa, está fazendo grandes jogos aí o time da Baixada. Segundo, o Botafogo com 6 pontos, apesar da derrota manteve aí uma posição dentro do G4, tem 2 de saldo, a essa altura leva vantagem contra a Portuguesa, também 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota, com saldo 1 que tem a Portuguesa. O quarto colocado é o Boa Vista, com saldo 0, 2 vitórias em 3 jogos, e o destaque é que é uma tabela difícil que o Boa Vista pegou, já enfrentou 2 grandes, o Vasco da Gama e o Botafogo, além do Volta Redonda, né? Ou seja, todos times superiores ao Boa Vista em tese, e o Boa Vista já consegue somar 6 pontos nesse início, ocupando uma posição no G4, que nesse momento tem Nova Iguaçu, Botafogo, Portuguesa e Boa Vista. No regulamento do estadual são 11 rodadas nesse turno único. Os 4 melhores se classificam para a semifinal, por enquanto esses 4 estariam na semifinal, mas claro, muito cedo. O Flamengo, por exemplo, que é o quinto com 4 pontos, tem só 2 jogos, não vai jogar nesse meio de semana. O sexto colocado é o Vasco da Gama, que ainda joga na quinta-feira, tem 4, também com saldo 2. Sétimo lugar o Fluminense com 4 pontos, saldo 1. Oitavo lugar o Madureira com 3 pontos e saldo 0. Tanto Flamengo, Vasco, Fluminense e Madureira só fizeram 2 jogos até aqui, e eles estão aí na faixa de classificação para a Taça Rio, que é o torneio de compensação aí, a gente pode dizer dessa maneira, que não vale nada para os grandes, mas até que vale muito para os times pequenos, porque costuma definir vagas aí para a Copa do Brasil e Série D também. Embora nesse momento Nova Iguaçu e Portuguesa ficariam com as vagas do Rio de Janeiro para a quarta divisão, eles estão lá em cima, mas a Taça Rio costuma ser importante para os times de pequeno porte. O nono colocado é o Volta Redonda, com 1 ponto, que ganhou uma colocação sem sequer jogar, graças à derrota do Sampaio Corrêa, que acabou tendo o saldo pior, né, depois do seu jogo, com a derrota para a Portuguesa. O Sampaio está em 10º. E os 2 times que não pontuaram ainda, 11º o Bangu, 3 jogos, 3 derrotas, saldo -4, e o lanterna é o Audax, com 2 jogos e 2 derrotas, vai jogar contra o Fluminense nessa quinta-feira, com um saldo -5. O Audax, portanto, ocupa a faixa de rebaixamento a essa altura do estadual. A quarta rodada, dias 27, 28 e 29, sábado, domingo e segunda-feira, a gente vai ter Botafogo e Sampaio Corrêa, Portuguesa e Flamengo, jogo no Mangueirão, esses 2 jogos no sábado, e no domingo Madureira contra Volta Redonda, Bangu contra Vasco da Gama, Fluminense versus Nova Iguaçu, e na segunda-feira o encerramento da rodada com Audax contra Boa Vista. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca de Futebol versão 2024, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, muito importante pra gente, hein? Um grande abraço, turma, valeu!